porventura não atrapalhe a pessoa que está do lado, não converse com ela, porque de repente você não está afim de ouvir, mas a outra pessoa está, então não atrapalhe ela não. Diz assim: honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem. Honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem. Tem um outro texto que está em 1 Pedro 2,17, diz assim: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Eu quero rapidamente esta noite, pensando sobre família, sobre pai e sobre esse texto, refletir sobre a palavra honra. Eu não sei o que significa honra para você. O que significa essa palavra quando você pensa nela? Essa palavra, ela refere-se a algo ou alguém precioso, uma coisa que é digna de honra, por conta do seu valor. Quando nós referimos a uma pessoa que merece honra, é uma pessoa que tem um grande valor para a nossa vida, uma pessoa que precisa ser lembrada, porque ela vale muito, porque é uma pessoa rara, que tem um sentimento raro, que tem um valor superior a si mesmo. Então, honrar significa respeitar, tratar como algo de muito valor. Resumidamente, é isso que significa honra. Mas por causa das mudanças sociais e essas mudanças no decorrer da história e da cultura, algumas palavras têm perdido o seu simbolismo, têm perdido o seu sentido, e essa palavra honra ela tem perdido um pouco do seu sentido, do seu significado ao longo da história. Eu tenho observado que um dos aspectos que tem mudado nas gerações anteriores ou nas gerações dos nossos avós tem a ver com a palavra honra. Que o que significava honra para os nossos avós não tem significado honra para nós e nem para os nossos filhos. Alguns valores que têm se perdido. Eu vejo que esses aspectos de mudanças têm acontecido principalmente nos relacionamentos familiares. As gerações de nossos avós foi a geração do peito de frango. Sabe o que é a geração peito de frango? Hoje nós somos, eu falo por mim, a geração pé de frango. A geração peito de frango é aquela geração que o peito do frango era do vovô. A coxa do frango era do avô, ninguém tascava na coxa. Se o avô não estivesse lá, o pai não estivesse lá, o mais velho daquela família não estivesse ali, o peito de frango ficava guardado. A coxa do frango ficava guardada. Mas no caso do meu avô, ele preferia mesmo era a moela do frango. Para a geração mais nova, a geração do peito de frango, vocês sabem o que é moela. Não é verdade? Quem sabe o que é moela aqui? Não sabe, né? O frango está pronto, né? A mamãe já fez, né? Então não sabia o que é moela do frango. Nem sabia que o frango tinha moela. Então é a geração peito de frango. Ou seja, eles comiam a parte que melhor lhe agradava, eles tinham preferência, prioridade em algumas, principalmente a começar no alimento. No alimento, e depois os outros eram ensinados não só a comer a outra parte do frango, mas a respeitar os mais velhos. Então aqui não era só a questão da comida, era sinal de respeito. Tem que respeitar os mais velhos. Hoje nós fazemos o seguinte: escolha o que você quer, se é que você se tem alguma coisa na mesa de serve, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. E se sobrar alguma coisa, aí você come.
Ou então você vai juntando o resto do prato de todo mundo, porque todo mundo deu uma mordida e não gostou daquilo, que está enjoado, né, de peito de frango todo dia, que é outra coisa, e então você tem que comer o que resta. Então nós vivemos numa época que muitos valores, mas alguns desses têm que se invertir, e um desses é a honra. E eu quero rapidamente essa noite voltar a atenção para entender melhor esse significado de honra e como alguns valores têm surgido de uma forma diferente nos nossos relacionamentos familiares. Primeiro, honra é um mandamento, não é uma opção. Honrar é mandamento. Então Deus não deu uma opção, deu um mandamento, e junto com o mandamento Ele deu promessa. Então é chamado na Bíblia um mandamento com promessa. E qual é a promessa? Vida longa e bem-sucedida. Então tem duas promessas aqui nesse mandamento: honra ao teu pai e à tua mãe, né, para que você vá bem na vida e viva, seja bem-sucedido, próspero na vida e tenha uma vida longa. Então a promessa aqui apresentada não diz que a prosperidade na nossa vida vem por meio de repetidas orações. A Bíblia não diz que é se você orar tantas vezes por dia, se você caminhar de joelho, se você acender tantas velas, e coisas assim, mas simplesmente pelo cumprimento do mandamento de honrar os pais. Mandamento: honra teu pai, honra tua mãe. Frequentemente, às vezes, nós nos esforçamos muito em busca de constantes prosperidade, e aí nós temos algumas receitas. Se você jejuar tantos dias, se nós orarmos tantas vezes, suplicarmos, se guerrearmos contra o inimigo, é o responsável, talvez de uma forma direta, o meu insucesso. Mas nós podemos fazer todas essas coisas, isso não é antibíblico, mas isso não substitui a necessidade de honrar os nossos pais. Orarmos é mandamento, é jejuarmos, é da palavra de Deus, é a luta contra o inimigo, contra nós, mas isso não substitui, não tem nada da palavra de Deus, não tem nenhuma atitude, não tem, eu vou te dedicar a minha vida só para as coisas de Deus. Isso não substitui a necessidade de honrar os nossos pais, de tratar não só os pais, mas as pessoas com honrá-los. Mas muitas pessoas, na busca de receber honra, acabam tornando-se egocêntricos, ou seja, voltando-se para si, para os seus próprios interesses. Por isso nós vivemos um tempo em que uma escritora chamada Elva chama de a era da sensação. Sabe o que é isso? E se gostamos de fazer algo, fazemos. Se não gostamos, não fazemos, ainda que isso signifique desonra. Eu não gosto daquilo lá. Então você não gosta? Não. Então, mas você vai deixar de ter uma atitude de honra. Não, mas eu não gosto, então eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Por quê? Porque eu não gostei. E nós vamos vivendo e vamos tendo essa prática, e outros vêm e vão aprendendo também. Vivemos em um tempo em que muitos pais não ensinam mais os seus filhos a cumprimentar as pessoas, por exemplo. E quando eu consigo fazer isso, e eu tenho observado que, ao observar os meus filhos e alguns adolescentes que chegam perto das pessoas como que aquela pessoa é um poste. Eu lembro da época que, se passasse perto de quando dois adultos estavam conversando, e se meu pai olhasse pelo canto direito ou esquerdo do olho, não era um bom sinal. Se passasse no meio quando estava conversando, então, aí era a profecia certa. Mas são coisas que vão acontecendo. Vão passando o seu tempo, nós vamos perdendo alguns valores, nós vamos perdendo, e são coisas que passam despercebidas. Às vezes nós ensinamos, sabe por quê? Eles não gostam. Você comentou, o tio,
falou com o vô? Ah, eu já vi o vô, eu não quero falar com o vô. Ai, como que esse menino é impossível, né? Ai, é tão difícil. Sabe, às vezes nós perdemos o controle dos nossos filhos, não é? Quando eles chegam na adolescência. É quando ele está pequenininho. A gente acha bonito, tá bem o que faz, a gente dá o período que quer, porque fez uma linha, né? Porque a gente não quer ficar ensinando algumas coisas mais. E aí nós culpamos a escola, nós culpamos a igreja, culpamos a sociedade, culpamos todo mundo, porque os nossos filhos não têm isso. Outro desses aspectos que nós vemos quando as crianças, porque já têm dominado o seu ambiente, é quando muitas pessoas evitam hospedar pessoas em suas casas porque acham um absurdo ter que tirar o seu filho do quarto dele. Em casa não dá para receber ninguém porque fulano, ele não gosta que ninguém dorme no quarto dele. É um absurdo tirar meu filho da cama dele. São alguns aspectos, não estou dizendo que você tem que concordar comigo ou não, mas são alguns aspectos que tem que mudar se você concorda. Pastor, mas é isso mesmo, mas se eu não concordo não, você está falando. É direito seu, mas isso tem que mudar. São coisas, são aspectos que mudaram na cultura. E algumas coisas têm a ver com atitudes posteriores que levam a uma atitude, muitas vezes, de desrespeito, de desonra nos nossos relacionamentos. Então, honrar é um aprendizado. A gente aprende a honrar. Ninguém nasce, cresce. Eu vou deixar quando ele crescer, ele vai tomar a decisão que ele quer. Esse negócio de religião, de Deus, as coisas, quando crescer, ele vai decidir. Ele toma a decisão. Você já viu alguma coisa que você deixa pela natureza para ver o que vai dar? Vou deixar. Não vou lavar o meu carro, vou deixar ele assim para ver o que vai dar. Eu não vou limpar o meu jardim da minha casa porque eu vou ver o que vai dar. E você vai ver o que vai dar na natureza. Então, honrar é um aprendizado. O texto que lemos manda que os filhos honrem os pais. Muitos filhos não honram seus pais porque eles, os pais, nunca ensinaram seus filhos a honrar. A Bíblia diz: manda honrar. Mas muitos filhos não aprenderam o que é isso. Não aprenderam sobre honra. Não aprenderam, seus pais não ensinaram eles sobre a honra. A palavra de Deus é bem clara. Ela não nos manda apenas honrar, mas honrar da maneira de Deus. Olha o que diz o versículo 9: honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou. Então não é só honrar, mas é honrar como Deus ordenou. Então os filhos aprendem a honrar através de dois canais: pelo conhecimento da palavra, ou pela palavra dita, pelas palavras proferidas, e pelo exemplo. São as duas formas principais que nós aprendemos na vida: através das palavras e através dos nossos exemplos. Infelizmente, esses canais, ou algum desses canais, têm se fechado desde as gerações anteriores à nossa, e por isso muitos de nós fomos educados fora do caminho da honra. Talvez tenha muitas pessoas que estão aqui que não aprenderam a honrar. Por quê? Porque os seus pais não ensinaram a honrar, porque os seus pais não honraram as suas vidas, não abençoaram as suas vidas. E só quem conhece a Deus pode honrar a maneira de Deus. Mas como muitos pais não foram educados de acordo com os princípios eternos de Deus, também não souberam instruir, ensinar os seus filhos de acordo com os princípios de honra instituídos por Deus. Não aprenderam, não ouviram de Deus, não aprenderam, seus pais não ensinaram a honrar a Deus, não valorizaram, não respeitaram, acharam que aquilo não é coisa de ser tratado, de ser tratado com honra. Muitos até têm honrado, mas a sua maneira e não como Deus ordenou. Mas não, eu tenho honrado, eu tenho ensinado meus filhos a não mentir, a respeitar os mais velhos.
bom caminho, mas não é tudo. Porque às vezes algumas questões principais da palavra de Deus nós nem sabemos o que é, nós não aprendemos a honrá-la. Então a desonra tem sido a marca de uma geração presente. Olha o que Timóteo vai dizer já a respeito de tempos futuros. Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 4. Lembre-se disso: nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos pais, e não terão respeito pela religião. Não terão amor pelos outros, e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos, inimigos do bem, serão traidores, serão atrevidos e cheios de orgulho, amarão mais os prazeres do que a Deus. Atitude de desonra. Você já viu alguma dessas atitudes honrar alguém? Atrevimento, desrespeito, avareza, orgulho, vaidade, xingamento, ingratidão, calúnia. Você já viu alguém se honrar por isso? Quando alguém te trata com esse comportamento, você se sente honrado? Você se sente valorizado? Você se sente respeitado quando uma pessoa se direciona a você com essas atitudes, ou atitudes decorrentes desse sentimento de desvalorização na sua vida? E como consequência da desonra, estamos escolhendo, muitas vezes, em lugar de escolhermos graças de Deus sobre a nossa vida e sobre a nossa família, nós escolhemos desgraças, nós escolhemos ira, contenda, divisões, dissensões e outras coisas. As nossas gerações têm deixado o caminho da honra, ou muitos nem sabem qual caminho é esse. Desaprendemos a andar no caminho da honra, sair das veredas de Deus. Muitos pais que nós convivemos ou que aqui estão, talvez não souberam e nem aprenderam a honrar os seus próprios pais. Não é que eles não respeitam, não é importante, não gostam do pai, não acham que o pai é importante, mas não aprenderam sobre como honrar, não sabem nem como fazer isso. Eu acho que é importante, mas como que é que eu tenho atitude de honra? E assim perdemos a oportunidade de aprender com eles a honrá-los. Então, assim como nós talvez não fomos honrados, porque nossos avós talvez não souberam também, nós, filhos também, às vezes não aprendemos a honrar os pais, porque os pais não ensinaram que era honrar. E às vezes nós até utilizamos essa palavra: olha, cuidado, hein? A Bíblia diz que quem não honra o pai e a mãe não vai bem, morre cedo. Mas será que nós pais estamos ensinando que é honra também para os nossos filhos? A Bíblia manda honrar, mas eles vão aprender a honrar por quê? É comigo. Se eu quero honra do meu filho, da minha família, então eu tenho que honrar também. Porque às vezes nós usamos alguns textos da Bíblia como uma ameaça, né? Para que as pessoas, olha, cuidado, hein? Olha o que diz a Bíblia, olha, não é? Quando nós sentimos desonrados, desrespeitados. E às vezes nós nos perguntamos: será que eu tenho ensinado o que é honra? Se alguns têm desonrado, se os meus têm desonrado, então eu ensinar, meu Deus, eu acho que então eu não ensinei. Eu não estou, onde é que eu estou errando? Porque eu não estou ensinando. A Bíblia diz em Gálatas 6,7 que tudo que o homem semear, isso também ceifará. E sabe o que acontece? Muitas pessoas semearam, mas estão semeando desonra e desejam, querem ser respeitados, querem ser pessoas honradas. Porque tem algumas atitudes, pagam o preço por algumas coisas, dentro da sua casa, do seu convívio, relacionamento com as pessoas, mas não aprenderam e também não ensinaram, não transmitiram honra, bênção para a vida daqueles que estão sob a sua responsabilidade. Às vezes eu tenho ouvido muitos pais e avós queixando das novas gerações, sente-se desrespeitados, abandonados por seus filhos e netos, choram ao ver seus entes machucados, destruídos pelo álcool, pelas drogas, pela prostituição, pela
desprazer no convívio, por não honrar os seus compromissos. Mas poucas vezes nós lembramos que as gerações anteriores são responsáveis pelo comportamento da nova geração. Faço, nossa, o tempo está mudado, o mundo mudou, meu Deus, como que é difícil isso, ou como que é difícil aquilo, como que não respeito, mas eles aprenderam no lugar. Quando eles nasceram, eles não sabiam nada, eles aprenderam no convívio das pessoas. É verdade que eles convivem muito mais tempo, às vezes, com pessoas fora de casa do que dentro de casa, é verdade, mas é lá que nós somos o termômetro para ver o que está saindo, o que está na lei, dos conformes, dos valores que tem se aprendido. Sabe? Nós esquecemos que, como pais, e muitas vezes a maioria dos pais estão criando os seus filhos para o mundo e não para Deus. Tem que preparar para o mundo. Eu tenho que preparar para o mercado de trabalho. Eu quero que meu filho seja um sucesso, um médico de sucesso, um juiz de sucesso, um político bem sucedido, um empresário bem sucedido. Sabe que eu nunca vi ninguém se orgulhando, graças a Deus, o sonho da minha vida é que meu filho seja um sacerdote. Eu já vi gente chorando porque o filho abandonou o sonho da vida dele, não do filho, né? O pai tinha um sonho que queria realizar a vida do filho, queria que fosse engenheiro, e aí o filho, não é isso que eu quero servir a Deus, dedicar minha vida a Deus. Meu filho, isso não dá dinheiro, que besteira é essa? Você pode servir a Deus, aí você ganhar muito dinheiro, você vai ajudar muito mais gente. Eu não sei se você já encontrou alguém feliz da vida porque o seu filho resolveu fazer um voto de renúncia e dedicação a Deus. Mas eu não tenho encontrado, não. Pessoas sonhando, eu quero, não importa o que eu fiz, eu quero que ele dedique a vida dele a Deus. Mas eu vejo pessoas, meu filho, graças a Deus, Deus abençoou, porque ele passou curso de medicina, ele vai ser médico. Não tem nada de errado nisso, moço. Não é errado nada, eu não estou falando contra nada disso, é uma bênção mesmo. A questão é quando nós não valorizamos o outro lado, não vemos como algo de valor para nossas vidas, e às vezes nós não criamos os nossos filhos para Deus, nós criamos os nossos filhos para o mundo. Pais que têm ensinado, criado e incentivado os seus filhos a isso, pois os seus filhos muitas vezes observam quando você não honra os seus pais ou os avós deles. Então os filhos estão observando. Quando não honra a esposa, os seus filhos estão observando. Quando não honra a eles mesmos, eles estão observando, estão aprendendo. Quando não honra as autoridades, eles estão vendo, eles estão observando, estão ouvindo o que você está falando. Não adianta falar, menino, você abrir a boca, você apanha, hein? Você não ouviu nada. Que conversa fiada é essa? Essa é o tipo de conversa que piora ainda mais as coisas. Quando nós não honramos os nossos compromissos e etc. Então Deus planejou os pais para que transmitissem honra aos seus filhos através da palavra, de um relacionamento amoroso com eles e amoroso com Deus. E às vezes nós pensamos que a questão de ter filho é só um sonho de consumo. Não. Deus não nos planejou para ter filhos só para a gente realizar um desejo ou não. Deus planejou para que através que a glória de Deus, que a graça de Deus, que a imagem e semelhança de Deus fosse perpetuada de geração em geração. Então, se nós não amamos os nossos pais terrenos aqui em Deus, como nós poderemos amar verdadeiramente o nosso Pai que está nos céus? Se nós não amamos aqueles a quem vemos, os nossos pais que estão aqui, como nós vamos amar
E é justamente nessa área que o inimigo tem trabalhado intensamente para destruir a imagem de Deus Pai. Quer uma outra notícia? Ele tem conseguido. Porque essa é a imagem que tem sido destruída. A imagem do Pai. Por isso tem bombardeado tanto a família, fazendo com que os pais abandonem seus filhos, abandonem seus lares, sejam omissos na responsabilidade de cuidar das vidas que o Senhor confiou a eles. E é por isso que hoje, em torno de 40% dos lares do nosso país são chefiados por mulheres, sustentados pelas mulheres, porque os homens deram o pé. Milhares de filhos não sabem quem são seus pais. Por isso tem se criado leis que normatizam a degradação familiar. Projetos de leis que visam a normatização da desonra. Quer ver um exemplo desse? Um exemplo desse é a proposta de emenda da Constituição que a senadora Marta disse que a Comissão Especial de Diversidade Sexual da Ordem dos Advogados do Brasil estão elaborando, trabalhando. Alguns dos principais pontos desse projeto de emenda constitucional: acabar com a família tradicional. Outro, retirar o termo pai e mãe dos documentos. Outro, acabar com as festas tradicionais das escolas, dia dos pais, dia das mães, para não constranger os que não fazem parte da família tradicional. E é por isso que muitas e muitas escolas não tem mais dia dos pais e das mães, tem dia da família. Então a família pode ser qualquer coisa, qualquer grupo de pessoas que vivem junto na mesma casa. Sabe por quê? É o Thiago que está usando com esse povo aí. Não. É porque nós, como homens e pais, deixamos de transmitir a honra de Deus de geração em geração. É fácil a gente culpar, e até o Thiago, às vezes, de repente, o Thiago está chorando para ele ser culpado de uma coisa que não é responsabilidade dele, não. Ele só aproveitou a deixa, só aproveitou a roda. Sabe por quê? Porque nós não assumimos as nossas responsabilidades, os nossos compromissos. Nós não aprendemos a honrar, porque foi desonra que nós recebemos na vida. Nós fomos desonrados, nós vemos isso na nossa casa, vemos isso nos relacionamentos sociais, vemos isso nos relacionamentos como igreja de Deus. E por isso está lá, né? Nossa, mas eu achei que lá era um bando de gente perfeita. Talvez você faça parte daqueles que não sabem o que é honra, não aprenderam muito, já ouviram falar. Talvez já até usaram esse texto como ameaça. Ó, meu filho, a Bíblia, olha, lembra o que a Bíblia diz: quem não honra pai e mãe não vive bem, não será bem sucedido. Não como uma bênção, nós usamos às vezes como uma ameaça. Nós esquecemos que nós temos que perguntar a nós mesmos, porque essas pessoas, nossos filhos, estão convivendo conosco, então sim, de repente tem alguma coisa que está errada aí, tem alguma coisa que é comigo, não é com eles. Então talvez você faça parte daqueles que não sabem o que é honra. Talvez você cresceu sem aprender a honrar, porque o teu pai não te honrou, o teu pai não te abençoou, não transmitiu bênção na sua vida. Talvez ele nunca te elogiou, ele te abandonou quando você era pequeno. A história que você sabe é que aquela que você ouviu contar, você não sabe muito a verdadeira história. Mas o fato é que não importa a história, o que você queria mesmo era o seu pai. Porque a criança não precisa só de pai, ela precisa do pai dela. Por isso mesmo aqueles que são adotados não tinham. Quem é o seu progenitor? Quem é o seu pai? E por isso, quando nós às vezes não aprendemos, talvez você não aprendeu a receber honra, não recebeu honra na sua vida,
também não tem ensinado, transmitindo honras à sua família, aos seus filhos, à sua esposa. A consequência de tudo isso é que no final, aquilo que você mais deseja, que é ser respeitado e ter honra, não vai acontecer. Sabe por quê? Porque eles não aprenderam a amar. Sabe o que nós vamos receber? O que nós damos para ele. Então, no final, aquilo que nós semeamos, a desonra, será aquilo que nós vamos receber. Então é por isso que nós vemos o desrespeito com o idoso. Tem que se criar leis para respeitar o idoso. E quando a lei é respeitada, e não vai ser respeitada, sabe por quê? Porque se as pessoas não respeitam, a outra pessoa vai respeitar uma lei. Aquilo que devia ser uma naturalidade, uma honra, ceder um lugar para outra pessoa, para um idoso, um ônibus, para uma grávida, para uma criança, dar preferência ao outro, proferir, ao tratar o outro com honra, tem que se criar lei para que a honra seja respeitada. E nós sabemos que no final disso tudo será mais desonra, porque aí a lei também não será respeitada. Tem que se criar um estatuto de respeito ao idoso, de atendimento ao idoso. Sabe o que é isso? Isso não é evolução, não. Nosso país evoluiu porque tem um estatuto do idoso. Isso não é evolução, não. Isso é um regresso, é porque as pessoas regrediram no seu relacionamento, no respeito com as outras pessoas. Regrediram a tal ponto que tem que criar uma lei para que algumas coisas comecem a valer, porque as pessoas não respeitam as outras, não honram as outras. E isso vai se passando de geração em geração. Então por isso que a consequência da desonra é mais desonra ainda. E o que fazer então? Só o perdão e a graça de Deus pode quebrar o ciclo da desonra nas nossas vidas, na vida das nossas famílias, nos nossos relacionamentos sociais. Se o seu pai não te honrou, não te abençoou, então você precisa perdoá-lo. Talvez você sente falta do pai quando viu no primeiro dia de aula ou na sua formatura, no seu primeiro prezinho lá, os outros, todo mundo estava com o pai, mas o pai, meu pai não estava. Numa atividade de família todo mundo tinha pai, mas o meu pai não estava. E só quem viveu isso e passou por isso sabe que é essa experiência. Então não precisa só de coisas, mas precisamos da presença, da participação na vida um do outro. E é só o perdão que pode restituir a honra, porque perdoar é uma forma de restituir a honra de Deus. Seu pai foi um pai ausente na sua vida? Como foi o seu relacionamento com seu pai? Seu pai te abençoou? Seu pai honrou a sua vida? Você tem prazer de dizer, de lembrar do seu pai? Graças a Deus, meu pai é uma bênção, meu pai me abençoou isso, meu pai me abençoou isso e naquilo. Mas se a lembrança do seu pai não significa isso, porque é para muitos a lembrança do pai, quando lembra do pai quando ele chegava alcoolizado em casa, quebrando tudo, jogando pela janela, espancando a mãe. E essa é uma realidade, infelizmente, de milhares e milhões de famílias e de lares. Não é só das famílias com um salário pequeno, não. Isso está em todos os lugares. É que nas famílias maiores, que têm uma estrutura maior, conseguem abafar o caso, porque essas coisas acontecem também. Agressões verbais, violência, isso acontece também. Se você não tem honrado os seus filhos na sua casa, então você precisa também ensiná-los a pedir perdão.
Seja o seu primeiro exemplo. Olha, me perdoe, porque eu não tenho sido um exemplo de honra para a vida de vocês. Nesse dia dos pais, eu não sei qual é a sua relação com esse novo pai, mas não importa qual seja, só a graça e o perdão de Deus pode restituir a honra e a bênção na vida dos nossos filhos, na vida do nosso relacionamento com os nossos pais. Como foi o seu relacionamento com o seu pai? Seu pai foi uma bênção na sua vida? Tem sido uma bênção na sua vida? Ou quando você lembra do seu pai, você fala: meu pai fez um pouco, mas tem muita coisa que ele não me abençoou. O que resta, você abençoa. Perdoado, Deus, eu decido hoje ser perdoado meu pai, porque ele também não aprendeu a honrar, porque meu avô também foi alguém assim, que não aprendeu a honrar, a abençoar. Se você não tem tratado com honra e algumas coisas que é honrosa para a sua vida como pai, para o seu filho, os seus filhos, a sua família, a sua casa, você acha que é vergonhoso, então começa a ouvir: Deus, me perdoe, porque de hoje em diante eu quero pensar melhor sobre isso. Eu não sei se eu tenho honrado. E sabe por que a gente descobre isso? Perguntando. Mas às vezes a gente não tem coragem de perguntar. E tem 3 perguntinhas que eu já disse para vocês que a gente precisa fazer na vida. Filho por filho. A primeira é: os pequenininhos, pergunta para os seus filhos pequeninos. Meu filho, minha filha, o que eu tenho feito de bom para você que eu não posso deixar de fazer de jeito nenhum? E prepara para ouvir o que eu vou dizer. Segundo, filho, o que eu tenho feito que eu preciso parar de fazer imediatamente? Senta e prepara o que eles vão para ouvir o que eles vão dizer. A terceira, são só 3 perguntas, porque nessa altura você já vai estar sentado. O que eu não tenho feito que eu preciso começar a fazer imediatamente? Separe o tempo com cada um e pergunta, e depois você conversa comigo, se você tiver alguma novidade. Mas um de cada vez, tá? Porque sempre tem isso. Então são coisas que nos ajudam a avaliar, a partir do ponto de vista do outro. Vamos orar? Eu gostaria de orar com você esta noite. E se você constatou hoje que você precisa perdoar o seu pai, faça isso. Esse Deus, hoje, no meu coração, Deus, eu decido perdoar o meu pai pelo abandono, pelas palavras que ele diz, ou pela ausência que foi na minha vida, Deus. Como pai também, avalie você mesmo, como você tem sido como pai. Você tem transmitido, você tem honrado a sua casa, você tem honrado o seu casamento, você tem honrado os seus filhos. Você tem sido exemplo de honra para a vida daqueles que estão ao seu lado. Eu gostaria de ter um pai assim. Esse seria o pai que eu gostaria. Peça perdão para Deus, me perdoe hoje por não ter sido esse homem de honra na vida que Deus fez. Senhor, em nome de Jesus, Pai, reunidos aqui estamos essa noite, no Teu nome, Jesus, e pedimos a Tua graça e misericórdia, Deus, nos perdoe, Senhor, libera perdão, Deus, sobre esses corações, Deus, que em algum momento da sua vida, aquele homem, meu Deus, que o Senhor te escolheu para ser o seu Pai, para abençoar, para honrar, meu Deus, falhou.
falhou na sua missão, na tarefa, Deus, de honrar, Deus, porque um dia também não foi honrado, Deus. Então, Deus, que esse ciclo, Deus, não se perpetue, Deus, não se repita na vida de cada homem, de cada pai que está essa noite também, Senhor. De cada mãe também, Senhor. Deus, que haja libertação de perdão, liberação de perdão, Deus, nesses corações, nessas vidas, ó Deus. Aqueles, ó Deus, que sentem, ó Deus, a falta, ó Deus, por aquilo que o seu Pai fez ou não fez, ó Deus, que não abençoou a sua vida, ó Deus, que hoje, Senhor, o Senhor, através do Espírito Santo, o Senhor, Deus, esteja libertando esse sentimento, dessa lembrança, liberando perdão através dessas vidas, Senhor. Deus, em nome de Jesus também, Senhor. Fale, Deus, aos nossos corações e ajuda-nos através do Espírito Santo, Senhor, Deus, a ser bênção, a honrar a nossa casa, a honrar, ó Deus, a vida dos nossos filhos, ó Deus. Que os nossos filhos, ao olhar para a nossa vida, ó Deus, possam ver que nós somos um exemplo a ser seguido, ser um homem de honra, ter, ó Deus, alegria, prazer, ó Deus, a olhar para a nossa vida como um exemplo daquilo que eles deverão ser no futuro, Deus. Que as nossas atitudes, ó Deus, sejam atitudes proféticas, ó Deus, na vida dos nossos filhos, ó Deus. Que eles possam olhar para a nossa vida, ó Deus, e ter um desejo, Senhor, de ser, ó Deus, aquilo que somos, ó Deus. De ter prazer, ó Deus, de olhar para a nossa vida, Senhor, e saber que nós somos não apenas um construtor, mas um instrumento do Senhor, Deus, verdadeiramente um presente que o Senhor escolheu para colocarmos na sua vida. Que olhar para nossas vidas como pais, Deus, nossos filhos, Senhor, possam ter alegria e sentir, ó Deus, que o Senhor abençoou a vida deles ao nos escolher como seus pais. Que não nos veja apenas como ser humano, Deus, mas como um instrumento que Deus escolheu para abençoar a sua identidade, a sua vida, o seu futuro, Senhor. Que eles possam se sentir seguros, Deus, ao olhar para a nossa vida, possam sentir alegria, ó Deus, ao estar junto conosco, prazer em estar junto conosco, Deus, como pais. E que ao crescer, ó Deus, possa olhar para a história, para o passado da sua vida, Senhor, e ainda quando nós estivermos, ó Deus, com as nossas vidas, os nossos dias avançados em idade, Senhor, que eles possam continuar tendo prazer em dizer: aquele é o meu Pai, eu sou filho daquele homem, aquele homem é o homem que Deus escolheu para abençoar a minha vida. Deus, tenha misericórdia, Deus, como nós temos errado como pais, ó Deus. Pai, perdoa-nos, ó Deus. Perdoa as nossas falhas, ó Deus, como nós temos dado brecha, Senhor, na nossa casa, na nossa família, ó Deus, para que o inimigo, Senhor, plante, ó Deus, lá a desonra, Senhor, a discórdia, a dissensão, Senhor. Tenha misericórdia, perdoe-nos, ó Deus, quando temos falhado e não temos honrado, ó Deus, a vida dos nossos filhos. E se o Senhor, ó Deus, estabeleceu o princípio da paternidade como um princípio de bênção, ó Deus, é porque o Senhor tem uma missão para nós, de sermos pais. E isso é um privilégio de Deus, que nós recebemos do Senhor. Então, em nome de Jesus, Deus, que aqui não seja apenas pais, mas homens de Deus, na vida das famílias que estão representadas. Nós precisamos da tua graça, da tua misericórdia, do teu amor, do perdão do Senhor, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te louve, em nome de Jesus. Quero contar com Deus, Luzia, Sônia aqui, para nos auxiliar. Entrega das lembranças. Eu acredito que você vai gostar da lembrança, porque a menos que você não goste de você mesmo, então tá. Então as irmãs vão organizar como nós vamos chamar assim.
crianças, as crianças vão ter para os seus pais, aqueles que os filhos não estiverem aqui, vão receber também, né? Então nós tiramos algumas fotos, alguns não compareceram nesses 15 dias, não foi possível tirar foto. Nós procuramos, fizemos uma rápida procura pela internet, achamos algumas fotos na internet, né? E colocamos aqui também. Se você é um homem visível, não tem problema, você vai receber não a sua foto, mas também uma lembrança, né? Por esse dia e a mensagem que aqui foi colocada. Então nós vamos convidar para as crianças. Quero chamar aqui um pai lindo, maravilhoso, paizão, Rodrigão.